Quando você entra na mente do Igor Cabral, você entende qual era a verdadeira vontade dele ao dar 60 socos no rosto da namorada. E ele não fez isso simplesmente pelos ciúmes que ele sentiu, né? Conhecendo como o ser humano é podre, eu sei que a verdadeira vontade dele era algo muito além. Mas como é muito difícil você se colocar no lugar de um agressor, de um assassino, não é uma tarefa fácil. Eu fiz esse vídeo para ajudar você a entender a mente dessa pessoa, né, a verdadeira vontade do criminoso desse caso que aconteceu no dia 26 de julho em Ponta Negra, na zona sul de Natal, no Rio Grande do Norte, e mostrar que o ser humano é podre e comete atos como esse para justificar os seus desejos mais egoístas. Ah, mas você é psicólogo e não gosta de pessoas. Sim, eu sou psicólogo e não gosto de pessoas. Para mim, a humanidade já se perdeu e não tem volta. Por isso, nesse canal eu mostro o lado sombrio da mente humana. E se você sente o mesmo que eu em relação às pessoas, é só se inscrever que a gente enfrenta toda essa merda junto. Lembrando que não é um vídeo de avaliação psicológica, não estou oferecendo os meus serviços como psicólogo aqui. É um vídeo para entender como o ser humano consegue chegar no pior lado dele, tudo com base em portais de notícias, informações públicas e um toque de conhecimento em psicologia. E para entender esse caso, a gente precisa conhecer os envolvidos, né? A vítima desse caso é a Juliana Garcia dos Santos, de 35 anos, uma promotora de vendas. Segundo ela tinha um relacionamento com o Igor Cabral que durava 2 anos mais ou menos, entre muitas idas e vindas. E qual foi o comportamento dela, a última coisa que ela fez antes desse crime acontecer? Eles estavam em um conflito de ciúmes. Ela subiu atrás do namorado, que havia subido lá pra pegar as coisas dele, né? Ela subiu atrás do namorado, que já estava agressivo porque ele achava que estava sendo traído. Eu vou entrar em detalhes mais pra frente. Mas ela resolveu permanecer no elevador por segurança, já que ele estava estava demonstrando um comportamento muito agressivo. Inclusive ela fala aqui: eu não quis sair do elevador porque eu achei que ele fosse me agredir. E no corredor não tem câmeras. Ele queria me convencer a sair de lá. Foi aí que ele disse que eu ia morrer e começou a me bater sem parar. Lembrando que ela deu esse relato por escrito, por conta das lesões na face. Até esse momento, a gente vai imaginar que tem uma mulher que já tem um relacionamento de idas e vindas, um relacionamento conturbado com um homem agressivo, aparentemente. E segundo a criminologia, isso não é segundo eu, pelo amor de Deus, segundo estudos da criminologia, o tipo de vítima que essa mulher se enquadra é a vítima menos culpada ou vítima por ignorância, que é aquela vítima que participa do crime sem saber, sem a intenção de participar daquele crime, seja por ingenuidade, por dependência emocional ou simplesmente falta de conhecimento. É quando a mulher quando a mulher fica ali naquela relação por fatores de medo, dependência financeira, dependência emocional, ou por acreditar que o parceiro vai mudar. Isso é muito comum em muitas mulheres, né? Só que a mulher em si, ela não tem a intenção de se prejudicar, ela não tem a intenção de ser violentada psicologicamente, fisicamente, mas ela tá inserida num ciclo de violência e muitas não reconhecem que todas essas dinâmicas envolvidas por parte do casal já é algo extremamente perigoso, algo abusivo. Isso não quer dizer que o crime que aconteceu foi culpa dela, mas, segundo estudos da criminologia, ele poderia ter sido evitado pelos sinais que a vítima já conhecia em relação ao agressor, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, mas que de repente ela já vendo todo aquele conjunto, tudo aquilo que o parceiro já fazia com ela, já dava para entender que não terminaria bem. E por isso a criminologia olharia essa vítima como uma vítima menos culpada que o agressor, no sentido de que ela tem uma parcela de culpa, no sentido da criminologia, eu vou repetir de novo, não dizendo que ela tem culpa no que aconteceu, mas que talvez poderia ser evitado. Mas jamais uma vítima que leva 60 socos, que apanha do namorado, é culpada só porque ela não saiu da relação, culpada num todo, né? Isso aí é culpa totalmente do agressor, que a gente vai conhecer agora. Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, que nasceu no Rio Grande do Norte, é estudante de curso de Ciências Contábeis e é ex-jogador de basquete. Ele tem um histórico como atleta profissional, ele já integrou a seleção brasileira de basquete e disputou torneios internacionais, incluindo campeonatos mundiais. O nome dele também consta nos registros da Liga Nacional de Basquete dos Jogos Olímpicos. E ele disse que nunca foi preso ou processado anteriormente. Inclusive, o Igor teria dito em depoimento que ele teria TEA, o transtorno do espectro autista,
mas segundo a delegada desse caso, a informação não procede. Agora, em relação ao histórico criminal do Igor Cabral, olha só que interessante essa parte aqui. A polícia encontrou alguns boletins de ocorrência em nome do Igor Cabral, ou seja, ele já estava envolvido em brigas com outras pessoas fizeram boletins de ocorrência contra o Igor. Inclusive, em um dos casos, houve troca de agressões físicas com um amigo dentro de casa. E segundo a namorada dele, essa vítima desse caso, ele já havia apresentado comportamentos agressivos anteriormente. E a delegada ainda conta que uma vez o Igor teria ouvido que a namorada pensava em tirar a própria vida e que a teria incentivado em relação a isso. Ele falou para a mulher, falou: "Você quer tirar sua vida? Então eu acho que você deveria fazer", algo assim. E a namorada também falou que já havia sido agredida por ele antes com um empurrão. E era comum que o Igor a humilhasse na frente de amigos do casal. Mas apesar disso, a vítima nunca havia registrado qualquer boletim de ocorrência ou pedido medida protetiva contra o namorado. Lembrando novamente que isso não faz a vítima desse caso ter culpa no que aconteceu a ela, mas tinha um sinais de alerta ali que ela poderia ter sentido que não era um ambiente legal para ela. Agora, como tudo aconteceu de fato? O contexto é o seguinte: tudo começou quando, ali em um churrasco, o Igor vê fotos no celular da namorada que não seriam nada demais, segundo ela. Ela que fala que não seriam nada demais. Mas o Igor vê fotos e vê mensagens de um amigo. E aí o Igor ficou revoltado, e aí ele teria subido até a casa da Juliana para buscar os pertences pessoais dele, porque ele queria simplesmente sair dali, porque ele disse que estava sendo traído. E lá a Juliana se recusou a abrir a porta. Ele insistiu, e a Juliana ainda disse que o Igor teria usado cocaína antes dessa situação toda. E aí vai pra essa cena do casal no elevador por volta das 16 horas. Então começa aí, tem um conflito de ciúmes. Igor sentiu ciúmes, o conflito se iniciou. Aí vai pro vídeo do casal ali discutindo. E aí, olha só, essa parte aqui eu acho muito curiosa agora. Ele estava tentando trazer ela para o corredor. Como ela mesma disse, no corredor não tem câmeras, ou seja, por que ele estava querendo que ela viesse para um lugar sem câmeras? Isso já indica um planejamento, por mais emocional que seja ali, que ele estivesse explosivo de raiva, isso já indica um planejamento. Aí beleza, ela não saiu porque ela sabia que seria agredida se ela saísse. No elevador tem câmeras, ela queria ficar ali em vista das câmeras, e aí ele entra, e quando a porta do elevador se fecha, que começa esse crime brutal, no mesmo instante que eles ficaram isolados. Para mim, esse é o maior detalhe de que foi planejado, porque no momento exato que a porta se fecha, ele começa as agressões, ou seja, ele esperou que ninguém mais pudesse ver o que ele estava prestes a fazer. Isso não é coisa de crime impulsivo. Ele poderia estar sendo levado por uma forte emoção, sim, mas a forma que isso começou foi pensada, e que isso fique muito bem claro, porque como vocês já sabem desse caso, ele alega um surto claustrofóbico, depois ele fala que é autista. Não, ele primeiro queria levar ela para longe das câmeras, não conseguindo, ele iniciou o crime assim que a porta se fecha, assim que eles ficam isolados. Então foi pensado isso que ele fez. E aí começa essa execução brutal, né, que mostra no vídeo, que ele dá pelo menos 60 socos nela, no rosto dela, em cerca de 35 segundos. E aí vem a pergunta de muitos: por que soco, né? E aí a gente pode analisar de uma forma um pouco mais psicológica. Por que a pessoa deu soco, né? Porque o soco é uma forma muito direta de violência. É uma forma muito pessoal de você descarregar uma raiva. Geralmente o soco ele é impulsivo, ele exige contato físico e transmite uma força bruta, né? Como se o agressor quisesse impor com as próprias mãos o poder dele. Tá, mas por que no rosto? Bom, porque o rosto representa identidade, representa dignidade, representa expressão, emoção. Quando você bate no rosto de alguém dessa forma, né? É quase como uma tentativa de apagar quem que é aquela pessoa. Você elimina aquela identidade, desconfigura aquela identidade, você humilha também, né? É um ataque ao que a pessoa tem de mais precioso para mostrar no mundo, que é o rosto. Todo mundo, o que a gente tem de mais valioso para mostrar para o mundo é o rosto, né? Fisicamente falando. Ah, mas por que
60. Bom, porque não é simplesmente uma agressão. Foi uma fúria incontrolável, claro, mas pensada, que fique muito bem claro que ele premeditou isso. E aí, e repetir tantas vezes esse ato, vários socos, mostra que ele não queria simplesmente machucar, ele queria punir, ele queria descarregar um ódio acumulado, porque é desproporcional você realmente brigar por ciúme, nem que no pior dos casos você vá brigar, bater na mulher por causa de ciúme. 60 socos não é por conta daquela situação, é algo que já vem acumulado, né? É como se a cada soco dele ele reafirmasse o domínio e o desrespeito que ele tinha pela vida dessa mulher. Bom, o crime chocante acontece e aí ele saiu do elevador, ela sai do elevador com o rosto totalmente desfigurado e ensanguentado, e ela foi socorrida por vizinhos, e os vizinhos também conteram o Igor ali mesmo, porque assim que o crime estava acontecendo, o segurança estava olhando aquilo pelas câmeras de vigilância, e na hora que ele viu, ele já acionou a PM, por isso que a PM não demorou muito a chegar também. E após toda essa repercussão desse caso, que o Igor foi levado para a delegacia, ele desativou as redes sociais. E aí ele declarou nas autoridades que ele tem autismo, que é pai de um filho que vive com a mãe, depois ele fala que o filho também é autista, e que tudo não passou de um surto claustrofóbico. Isso aqui eu não vou nem analisar porque nem cabe, foi só uma desculpa muito furada, desesperada pra se safar. É uma desculpa, não foi nenhuma justificativa, não foi nenhuma tentativa de justificar, foi uma desculpa pra ver se ele consegue se safar ali de alguma forma. Só que não foi tão bem pensada quanto o crime que ele cometeu. Aí ele fala que ficou irritado, né, que a mulher não abriu a porta pra ele, disse que a namorada ainda xingou ele, que rasgou a camisa dele, como se isso justificasse. E aí a parte mais complicada, né? Por que que ele esmurrou a namorada? O que que as escolhas nesse crime diz sobre a mente dessa pessoa? Então vamos pensar que você sentiu ciúmes da sua namorada ao ver o celular dela, a partir de uma mensagem, a partir de fotos no celular dela, e você sentiu ciúmes. Você escolhe dar 60 socos no rosto dela. Para quê? Para ela aprender, ou para você colocar para fora o que estava sentindo, porque ela te causou aquilo. E qual que é o prazer no ato desse? O prazer é você retomar o controle da situação, destruindo o outro, ou colocando uma raiva destrutiva para fora, uma raiva direcionada ao outro. Esse é o prazer de quem dá uns 60 socos no rosto de alguém. O tesão real dele nesse crime é de se sentir superior colocando uma pessoa muito abaixo dele, destruindo a pessoa. É o tipo de pessoa que só consegue se sentir alguém se alguém que estiver próximo for diminuído, humilhado ou até destruído. E os ciúmes, como eu já falei no vídeo passado, nada mais é do que um controle doentio. É o prazer em ter posse do outro, não tem nada a ver com amor. E quando esse controle dos ciúmes é ameaçado, a pessoa pode surtar de desespero, surtar de raiva, porque é muito doloroso não estar no controle para quem se sente tão inferior no mundo. Você é uma pessoa pequena, você não consegue nada que você quer de verdade, você não é ninguém. E aí você começa a se sentir superior diminuindo o outro. Logo, quando você perde essa superioridade, você surta, porque você não quer voltar a ser pequeno como você se sente no fundo. Tanto que ele humilhava essa moça na frente de amigos, ou seja, isso confirma esse desejo de ser superior a alguém. Ele incentivou a namorada até a tirar a própria vida, né? O que confirma também o desejo de ter o controle sobre a vida do outro, o controle sobre a vida e até sobre a morte. Algumas pessoas levantaram a hipótese de que ele tome bomba, né, por ser muito forte. Isso eu não sei, mas supondo que sim, é mais uma confirmação do desejo de ser grande a todo custo. E como você muito bem deve imaginar, com mulher é muito fácil você dar 60 socos dessa forma, né? Por que contra a mulher? Porque geralmente esse tipo de pessoa se sente forte contra figuras frágeis fisicamente. E se a pessoa for firme psicologicamente, ele vai tentar também fragilizá-la psicologicamente para ele ter controle tanto no físico quanto no psicológico. Porque ele precisa de controle para se sentir bem, porque no fundo ele é pequeno. E com mulher, infelizmente, isso é muito comum. Geralmente quem faz esse tipo de coisa não gosta de mulher, tem um ódio ao feminino. Uma pessoa que realmente gosta de mulheres, de ter relações com mulheres, não bate mulher. Quem bate mulher, sim, tem homossexualidade reprimida. E isso é assunto para um outro vídeo, mas por que você bate mulher? Mulher não é um ser divino, não é um ser agradável, não é bom namorar mulher?
né? Você tem uma mulher do seu lado, é muito bom. Você vai bater na mulher? Então você não gosta de mulher. Ou seja, ele não bateu porque ele sentiu ciúmes. Muito menos por claustrofobia, que nem cabe análise de tão furada que é essa desculpa. Ele bateu porque no fundo ele desejava controlar uma pessoa e diminuir sempre que quisesse e pudesse para se sentir superior. Porque no fundo ele é um homem pequeno, é um homem sem valor. Quando esse controle foi ameaçado, sendo ameaça real e imaginária, ele sentiu desespero e foi para cima de quem ele queria o controle de novo, de quem ele queria sair por cima, como ele sempre faz. Ou seja, ele espancaria qualquer pessoa que saísse do controle que ele sempre quer manter, porque ele é pequeno e para ser grande ele precisa controlar outra pessoa, seja diminuindo psicologicamente ou fisicamente com agressividade. Então ele escolheu, que fique muito bem claro que ele escolheu lidar com essa vontade mais profunda de ser alguém, de ter controle sobre sua vida, sobre pessoas da forma mais sombria possível. Por mais que o desejo seja inconsciente, a gente não escolhe o que a gente deseja na vida. O desejo é inconsciente. Você precisa escolher de forma consciente para chegar nesse crime como ele aconteceu. Por isso que é tão importante que a gente conheça o nosso lado mais sombrio, para não deixar a sombra te consumir quando ela surgir de uma vez. Ah, mas eu jamais faria algo assim como ele fez, eu jamais cometeria um crime. Será mesmo? Você conhece quem você realmente é? Sua verdadeira vontade nesse mundo? Será que você se conhece de verdade? Bom, fica aí o pensamento, né? Se você tiver alguma percepção diferente de algo que eu falei aqui, você pode trazer nos comentários, se quiser acrescentar ou refletir a mais. Bom, esse agressor foi preso ainda no local, foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e foi conduzido à delegacia especializada de atendimento à mulher. Lá a prisão em flagrante foi convertida para a preventiva e esse caso é investigado pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte. E a vítima foi levada para o Hospital Monsenhor Alfredo Gurgel. Os ferimentos são considerados graves. Foi constatado que ela teve múltiplas fraturas no rosto e no maxilar, e ela será submetida a um procedimento de reconstrução facial. Então, você mulher que passa por algo desse tipo, minimamente, né? Tem a central de atendimento à mulher, que o telefone é 180, você pode fazer uma denúncia anônima, você pode conversar com alguém, mas converse, fale para alguém o que você está passando, né? E eu quero deixar muito bem claro que se esse homem for solto em breve, depois disso que ele fez, você pode ter a mais absoluta certeza que a lei brasileira não funciona para mais nada nesse país, só para punir pobre, aí ela funciona muito bem. Se esse cara for solto em breve, pode desistir da justiça brasileira, como eu já estou desistindo da humanidade e da justiça brasileira. Eu ainda tenho um fundinho de esperança que a justiça pelo menos vai melhorar, mas está indo embora também.